Olá pessoal, eu sou a professora Mariana Moreira Neves e eu vou estar estudando aí com vocês esses próximos dias o direito do consumidor. Então, vamos para a nossa primeira aula hoje e eu sei que é um pouco cansativo, mas a gente tem que falar da parte histórica para que, se acontecer na sua prova de cair alguma questão relacionada, você não esqueça. Mas é bem simples, tá, gente? É rapidinho, vem comigo aqui, presta atenção. Para a gente começar a falar de relação de consumo, a gente começa de que período? Ai, complicou, né? Porque sempre existiu relação de consumo. O problema é que ela não era caracterizada nos moldes de hoje, mas sempre existiu aí desde o escambo, enfim. Então, quando que a gente começa a pensar no direito do consumidor? A partir do Estado liberal ali, né? Que era menos liberdade para o Estado e mais liberdade para o particular. Deixa eu pegar minha canetinha aqui, gente, só um pouquinho. Opa. Aí, acho que agora foi, desculpa. Então, a gente tem que pensar o seguinte, se era menos liberdade para o Estado, mais liberdade para o particular, os fornecedores ali de produtos e serviços, eles tinham muito poder nas mãos, porque eles podiam fazer tudo o que eles quisessem e a intervenção estatal era mínima. Então, o consumidor, ele podia ser lesado aí com mais facilidade, até porque ele não tinha para quem recorrer. O fornecedor, ele detém ali o conhecimento técnico, jurídico do produto e o consumidor é a parte vulnerável da nossa relação. Então, nessa parte aí do Estado liberal, o consumidor ele era completamente vulnerável, ele era lesado aí muitas vezes pelo fornecedor sem nem mesmo ter conhecimento de quais eram os seus direitos. E aí com a Revolução Industrial, diminuiu a possibilidade aí dos consumidores negociarem com os fornecedores. Por quê? Porque passou a ter muito mais produto com as indústrias e muito mais mão de obra, né, por preço pequeno, etc. Então, os produtores, eles conseguiam fazer muito mais quantidade para vender para o consumidor. E se aquele consumidor específico não quisesse negociar preço, quantidade, qualidade, o fornecedor não estava nem aí, porque vinha outra pessoa para comprar no lugar dele. Ele tinha muita demanda. Então, começou a ocorrer aí os abusos por parte dos fornecedores. Mas com a Segunda Guerra Mundial, né, além das indústrias ali, a gente teve também a globalização, que foi a junção ali da tecnologia com as informações de todos os países, né? E aí houve a necessidade dessa intervenção estatal, que a gente conhece, né, ali nos moldes de hoje. Óbvio que hoje, né, a gente já tem tudo isso muito mais desenvolvido, mas a partir da Segunda Guerra Mundial, que o Estado começou a olhar as relações de consumo e pensar, opa, tem alguém aqui que está se aproveitando da vulnerabilidade do consumidor. A gente precisa equiparar essa relação, fazer com que o consumidor que está lá embaixo, ele chegue no mesmo nível do fornecedor. E aí, então, o Estado passou a intervir aí nas relações de consumo. No Brasil, a gente começou a falar de direito do consumidor mesmo na década de 40, 60. Mas, professora, o código não é de 90? Sim, o código é de 90. Mas haviam algumas leis esparsas aí, decretos, enfim, que tentavam regulamentar as relações de consumo. Porém, com a Constituição de 88, então, que trouxe lá no artigo 5º, inciso 32, e no artigo 170, inciso 5º, vai falar o seguinte, que o direito do consumidor está relacionado aí com a dignidade da pessoa humana, porque a pessoa não pode ser enganada, a gente é consumidor a todo momento da nossa vida. A hora que a gente acorda e acende a luz da nossa casa, a gente é consumidor. A hora que a gente abre a torneira da pia para escovar o dente, a gente é consumidor. E a gente nem ainda saiu de casa, não é verdade? Então, o Estado tinha que proteger aí os consumidores para garantir a eles dignidade. E a Constituição, então, de 88, ela trouxe para nós que o direito do consumidor, então, vai ter um caráter cogente, de ordem pública. E o que é isso? Cogente é aquilo que não pode ser modificado, que não pode ser
Você não pode vender ali o seu direito, você não pode abrir mão do seu direito, nada vai poder influir nele, assim como nas garantias fundamentais ali da Constituição. Então, para a norma ser de ordem pública, é que ela é muito importante. É isso que eu quero que vocês gravem na cabeça de vocês. Não existe um conceito de jus cogens, de cogente, exatamente assim, para eu passar para vocês. Mas eu quero que vocês lembrem isso, que quando uma lei é cogente, quando ela é de ordem pública, nada pode mudar e ela vai ter um peso ali, uma força muito grande, tá bom? E aí, então, em 1990, saiu, né, o nosso Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei 8.078 de 1990. E quem que vai ter competência aí para legislar sobre a matéria, né, de consumidor, gente? A competência, então, vai ser concorrente entre a União, os estados e o Distrito Federal. O que está faltando aqui? Os municípios. Então, prestem atenção, a competência é concorrente da União, dos estados e do Distrito Federal. E o CDC, então, agora eu vou falar assim com vocês, tá? Toda vez que eu falar CDC, é o nosso Código de Defesa do Consumidor. Ele é uma lei principiológica. O que quer dizer isso? Que ele se pauta aí em muitos princípios para sua aplicação. E a gente vai trabalhar esses princípios aí também na aula de hoje. E o CDC, ele vai se submeter à Constituição Federal, por mais autônomo que ele seja. Então, por mais que o fornecedor ele esteja agindo de acordo com o Código do Consumidor, ele não vai poder estar atuando de forma a ferir a Constituição Federal. Isso é óbvio, né, gente? É bem tranquilo de entender isso. Já falei aqui para vocês, né, dessa norma de ordem pública, do jus cogens, e eu trouxe para vocês aqui a súmula 381 do STJ. O que quer dizer isso? Vamos ver ali o que ela fala para nós. Nos contratos bancários é vedado ao julgador conhecer de ofício da abusividade das cláusulas. Opa! Quando a gente tratar então de contrato bancário, o juiz não vai poder reconhecer de ofício qual cláusula que é abusiva ou não. O consumidor ele vai ter que trazer para o juiz e falar: juiz, eu acho que essa cláusula aqui é abusiva porque os juros é além daquele cobrado no mercado. E aí vai, né? Por outras razões ali que a gente pode ter de cláusula abusiva num contrato de banco. Mas, a princípio é isso. Então, gravem aí na cabeça de vocês que por mais que a norma seja de ordem pública, né, que envolva aí os jus cogens, etc., quando se tratar de contrato bancário, não vai poder o juiz reconhecer de ofício a abusividade das cláusulas. Importante, quero que você pegue uma marca-texto bem colorida e anote aí no seu caderno que eu vou falar aqui agora, tá? Caberá à União estabelecer normas gerais do direito do consumo e aos estados suplementar essa matéria no que couber. Prestou atenção? A União faz a norma geral e o estado a norma específica, quando houver necessidade. Na inexistência de lei geral editada pela União, a competência a ser exercida pelos estados será plena. Quando que a competência vai ser plena? Então, gente, você prestou atenção aqui? Quando não estiver disposto ali na lei geral da União, tá bom? Então, vamos falar aqui da parte mais importante aí para você começar a pensar no direito do consumidor. A relação de consumo. Para a gente ter uma relação de consumo, a gente precisa de 3 coisas. Um consumidor, obviamente, um fornecedor e um produto ou um serviço. Tudo vai depender aí, caso a caso, né? Então, quando que a gente tem um consumidor? Eu peço para você fazer a leitura, então, do artigo 2º do CDC aí na sua casa, para você ir acostumando com a leitura da lei, tá? Então, o artigo 2º, ele vai tratar o quê? Ele vai dizer para nós que tanto a pessoa física como a pessoa jurídica pode ser consumidor, tá? Mas aí existem 3 teorias que tem que estar gravado aí na sua cabeça pro dia da sua prova.
que elas vão estabelecer o que é o consumidor para cada uma delas. Então, a corrente finalista vai dizer que o consumidor é aquele que é o destinatário final do produto ou do serviço. Ai, meu Deus, professora, eu não entendi nada. Calma, vem aqui comigo, presta atenção. Quando que a gente vai ter uma pessoa como destinatário final do produto ou do serviço? Quando essa pessoa ela for utilizar daquele produto ou daquele serviço que ela adquiriu. Então, por exemplo, eu vou no mercado comprar produto de limpeza e eu mesma, Mariana, vou usar na minha casa os produtos para fazer a limpeza da minha casa, tá bom? Eu sou a destinatária final, eu estou usando o produto que eu comprei. Essa é a corrente finalista, gente. Agora, abre mais um espacinho no seu caderno, vamos anotar a corrente maximalista. Para a corrente maximalista, não importa se você vai utilizar por último aí o produto ou não. Se você comprou um produto, você é consumidor. Por exemplo, eu, Mariana, preciso vender aí os bolos que eu faço lá na minha casa. E aí, eu utilizo um motoboy para levar o meu produto até o meu consumidor. Eu vou contratar o motoboy, certo? Então, se eu contrato o motoboy não está sendo de minha utilidade final. Ele vai levar o meu produto para o meu consumidor final. Mas eu, Mariana, não vou estar consumindo o produto, certo? Eu contrato o motoboy para levar o produto. Então, por mais que eu não seja, ali a consumidora final do produto, eu vou ser consumidora em relação ao motoboy. Isso pela corrente maximalista, tá, gente? Porque eu vou contratar um serviço remunerado. Fornecedor, consumidor, remuneração, produto, serviço, a gente tem uma relação de consumo. Mas para a corrente finalista, gente, nessa hipótese aí de a vendedora de bolo, o motoboy e o consumidor final, para a corrente finalista, a primeira aqui que eu falei para vocês, só é consumidor quem for comer o bolo. Eu, Mariana, que faço o bolo na minha casa e entrego a partir de um motoboy terceirizado, não sou consumidora, tá? Para finalista. Para a corrente maximalista, todo mundo é consumidor, vamos pensar assim. Então, eu que estou contratando o motoboy para levar um produto para mim, ele vai ser aí o meu fornecedor de serviços em relação a mim, porque ele está fornecendo esse serviço aí de transporte, tá bom? Então, pela corrente maximalista, é o máximo, todo mundo é consumidor. Finalista é só o destinatário final daquele produto ou daquele serviço. E a corrente finalista mitigada, finalista temperada, ela é o meio termo ali entre as duas, gente. Só vai ser considerado consumidor quem comprovar a sua vulnerabilidade. Tá bom? Então não esquece, falou em finalista mitigada, finalista temperada, só vai ser considerado fornecedor não, tô maluca, gente, desculpa, só vai ser considerado consumidor aquele que comprovar, que demonstrar a sua vulnerabilidade naquela situação. E o fornecedor? Então, gente, as 3 teorias são para o consumidor. Agora a gente vai falar de fornecedor e vocês vão ver que fica muito mais tranquilo, tá? O fornecedor está previsto aí no artigo 3º do CDC e eu peço para você pausar o vídeo, fazer a leitura aí do seu código. O que está escrito lá no código é um rol exemplificativo, tá bom? Se você conseguir imaginar algum outro tipo de fornecedor de produto ou serviço que não esteja escrito ali no artigo 3º, ele também vai ser considerado fornecedor. Ele só não está previsto ali no artigo 3º, mas não tem problema nenhum, porque é um rol exemplificativo e não um rol taxativo.
O fornecedor, ele precisa ter caráter habitual e profissional. O que quer dizer isso, gente? Se eu vendo meu carro para outra pessoa, eu tenho um carro, utilizei o carro, agora o carro não está mais servindo para mim, eu vou querer vender o carro, eu mesma, Mariana. Então o que eu faço? Eu conto para os meus amigos, olha, eu estou vendendo um carro, sabe aquele carro que eu uso sempre, tá? Pois é, agora eu não vou mais precisar do carro, você não quer comprar? Se a pessoa falar para mim, pô, eu quero comprar, e aí passa algum tempo e ela acha um vício no meu carro, o meu carro não funciona, o meu carro vai dar um prejuízo enorme lá para ela, porque o carro estava com algum problema. Aí, gente, essa pessoa vem e processa depois. Ela vai poder se utilizar do Código de Defesa do Consumidor? Não. Porque o que eu faço como profissão minha? Eu sou advogada e sou professora. Eu não sou vendedora de carro, mas eu vendi o meu carro numa relação civil, não numa relação de consumo. Para ser uma relação de consumo, precisa haver essa habitualidade e essa profissionalidade. Então, se a pessoa tem uma revenda de carros, por exemplo, ou se ela só vende carro, é a profissão dela, é a habitualidade ali do trabalho dela, aí você vai poder utilizar sim o Código de Defesa do Consumidor. Caso contrário, vai ser uma relação civil. E aí a gente vai utilizar o Código Civil e não o Código de Defesa do Consumidor. E precisa haver remuneração direta ou indireta desse fornecedor aí. Por quê? Porque senão a gente não pode caracterizar como uma relação de consumo. Então, não importa se você paga direta ou indiretamente, mas você vai poder se utilizar do Código de Defesa do Consumidor aí. E vamos aí para o nosso terceiro elemento na relação de consumo, então, o produto ou o serviço. Eles estão classificados ali pelo artigo 3º, o produto no parágrafo 1º e o serviço no parágrafo 2º do CDC. O produto, então, é tudo aquilo que for, né, material, ele pode ser novo e pode ser usado. Então, o serviço, ele também tem que ser remunerado, né, o produto também, obviamente, de maneira direta ou indireta. Por exemplo, quando que eu estou remunerando alguma coisa de modo indireto, gente? Eu trouxe aqui o exemplo do estacionamento do mercado. Você vai no mercado e você não precisa pagar o estacionamento, mas você está deixando seu carro ali porque você considera seguro, porque você está confiando no fornecedor que proporcionou aquele estabelecimento para facilitar suas compras, enfim. Então, a gente sabe que por mais que você não pague o estacionamento, é como se você pagasse, porque você está consumindo naquele estabelecimento da mesma forma. O preço do estacionamento está embutido no produto que você vai comprar. Então, você está pagando o estacionamento de forma indireta. E isso também caracteriza uma relação de consumo aí. Aí. Então, a gente tem a figura aqui também do consumidor por equiparação. Vocês viram que eu pulei o slide ali, mas ele está fora da ordem, tá? Me desculpe. Então, além da gente ter consumidor, fornecedor, produto, serviço, a gente tem o consumidor por equiparação. Isso costuma cair bastante na prova de vocês, na OAB, e eu trago aí no final alguns exercícios que também vai envolver esse assunto para vocês verem como que ele vai cair na prova. Então, onde que está previsto aí essa figura do consumidor por equiparação? Já dá para perceber que ele não é a pessoa que comprou o produto ou serviço, né? Que ele está sendo equiparado. Então vamos ler aqui. Artigo 2º, parágrafo único do CDC. Equiparam-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. Por exemplo, a vítima aí do evento danoso. Gente, vamos pensar o seguinte. Você vai na casa aí do seu amigo, porque o seu secador de cabelo tá estragado, não tá funcionando. Aí você vai na casa do seu amigo e você fala, pô,
será que eu podia usar seu secador de cabelo aí, que tá frio, né? Vou sair com o cabelo molhado aí no tempo. Aí você vai lá, começa a usar o secador de cabelo, e aí ele, bum, ele explode, gente, explode na sua mão. Você não comprou o secador não é seu, mas você estava utilizando o secador de outra pessoa. Só porque você não pagou pelo secador, você não pode ser indenizado pelos danos que essa explosão causou em você, na sua mão, no seu rosto? Você pode ser indenizado sim, porque você vai ser equiparado a um consumidor nesse caso, tá bom? E a gente sabe aí que o direito do consumidor, ele é um direito de caráter coletivo, porque ele vale para todo mundo que for o consumidor. Então, essa coisa que a gente tem ali de pessoas determináveis ou não, às vezes, uma população inteira pode ser vitimada aí de um produto e ser considerada um consumidor por equiparação, né? Isso por quê? Porque o fornecedor, ele tem que ter responsabilidade. Ele não pode colocar um produto no mercado que vá acarretar danos aí, tanto para o consumidor ou para quem dele for fazer uso. E é por isso que o direito traz aí essa figura do consumidor por equiparação, para não fazer com que o consumidor fique desatento aí com o padrão de qualidade, para fazer com que ele sempre esteja colocando no mercado alguma coisa boa, alguma coisa que vá fazer bem para a saúde do consumidor, que vá trazer segurança para o consumidor. Então, todas as pessoas, determináveis ou não, expostas a práticas comerciais, são essas pessoas indetermináveis ali, né? Tanto para uma oferta, publicidade, prática abusiva, banco de dívidas, né? Aquele banco de consumidores. Então, para tudo isso, não importa se vai ser uma pessoa só ou se vai ser um número indeterminável. O fornecedor, ele tem que fazer tudo muito bem feito para não gerar dano para ninguém. Atenção! Grifa, 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 grifa aí no seu caderno. Nem todos os serviços públicos estão sujeitos ao CDC. Por quê? Porque precisa da remuneração, lembram? E aí, quais serviços públicos que vão ser aplicados aí, né, o CDC em caso de algum dano para o consumidor? Quando o serviço, ele ensejar ali remuneração específica e seja de modo individualizado. Por exemplo, quando a gente paga a luz, a água, é um serviço, né, essencial ali, que é fornecido pelo serviço público. Então, você paga ali de modo individual. Então, tem que ser remuneração específica e individual para você poder fazer uso aí do Código de Defesa do Consumidor. Então, os exemplos que eu trouxe aqui, né? Luz, água, telefonia, transporte público, rodovia com pedágio e por aí vai. O que fica fora do alcance do CDC, então, gente? As relações trabalhistas. Por exemplo, eu trabalho em uma escola. E aí, essa escola está prestando um serviço, né? Eu sou uma prestadora de serviço lá na escola como professora, tudo mais. E, de repente, me mandam embora, eu não estou feliz lá com a situação que me colocaram, porque para onde que eu vou? Agora não tenho emprego, me mandaram embora. E aí eu vou entrar com uma ação. E eu vou me utilizar do Código de Defesa do Consumidor, porque afinal de contas eles prestam um serviço. Eles são fornecedores de serviço, assim como eu era ali dentro da escola também. Tá certo pensar isso, gente? Negativo, não tá certo pensar. Essa relação que eu tinha com essa escola, por exemplo, ia ser uma relação trabalhista, com as leis trabalhistas que a gente ia ter que trabalhar, e não com o Código de Defesa do Consumidor, porque ele é estritamente para equiparar o consumidor e o fornecedor aí, nessa relação de consumo em que o consumidor é considerado a parte mais fraca, o vulnerável. Então a gente precisa harmonizar essa relação. E as relações não profissionais também não estão aí sujeitas à aplicação do CDC. Por quê? É aquela coisa que eu acabei de explicar para vocês. O exemplo, se eu vendo um carro pro amigo do meu amigo,
Eu não vendo o carro com habitualidade, eu estou vendendo aquele carro naquela situação. Não é a minha profissão ser vendedora de carros, eu não vendo carros com habitualidade. Então eu não posso ser considerada uma fornecedora. E aí, o que vai reger a minha relação? A relação vai ser de caráter civil, vai ser regida pelas normas do Código Civil. Olha aqui, mais uma atenção. Pega sua caneta colorida. A existência de lei específica não afasta a aplicação do CDC. A lei do inquilinato, as leis dos planos de saúde, né? Na incorporação imobiliária, a lei da mensalidade escolar, por mais que elas tratem especificamente aí desse fornecimento de produtos e serviços, elas não afastam a figura do CDC. Olha aqui, importante, anota também no seu caderno, hein? Se por acaso outros órgãos públicos editam circulares, resoluções ou portarias, espécies de normas administrativas, voltadas à proteção do consumidor, estas jamais afetariam a incidência do CDC e ainda não poderão ser aplicadas se restringirem direitos dos consumidores já garantidos pelo CDC. Gente, por que não pode restringir os direitos previstos aí no Código de Defesa do Consumidor mesmo? Porque o Código de Defesa do Consumidor, ele é norma de ordem pública, de caráter cogente. Ela é muito, muito forte, nada pode vir quebrar ela. Então, você não pode restringir a aplicação aí do CDC. Vamos falar aqui agora, então, da Política Nacional das Relações de Consumo. Então, agora a gente já sabe quem é o consumidor, quem é o fornecedor, e a gente vai avançar aí um pouquinho na matéria. Qual que é o objetivo, então, dessa política nacional? Atender às necessidades dos consumidores, respeitar a dignidade, proteger a saúde, segurança e os interesses econômicos, melhoria da qualidade de vida, transparência e harmonia nas relações de consumo. Então, a Política Nacional de Relações de Consumo, ela vem para ajudar o CDC a ser realizado na prática. Tá bom? E eu quero que vocês pensem comigo, isso eu vou falar a partir de agora em todas as aulas de vocês. Falou em CDC, falou em direito do consumidor, eu quero que você pense em saúde e segurança do consumidor. O fornecedor, ele tem que estar sempre atento a essas duas coisas, saúde e segurança do consumidor. Ele não pode colocar no mercado um serviço que vá prejudicar a saúde, que vai colocar em risco a segurança no consumidor. E essas são as duas palavras-chave aqui para você montar o seu raciocínio aí no dia da sua prova. Vamos seguir aqui então. Essa política nacional, ela vai envolver aí uma série de princípios. E aí eu vou tratar eles aqui então com vocês. É bem tranquilo, é rapidinho, tem vários princípios, mas os nomes deles já são ali de autoexplicação, tá? O princípio do reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor. Quando a gente fala de vulnerabilidade do consumidor, a gente quer dizer o quê? Que ele é mais fraco em relação ao fornecedor, certo? Mas ele tem vulnerabilidade por quê? Porque ele não tem as informações técnicas, jurídicas e fáticas do produto ou do serviço que ele está contratando, assim como tem o fornecedor. O fornecedor, ele é um expert, ele é profissional, ele faz aquela atividade com habitualidade. Então, ele sabe tudo sobre aquele produto ou aquele serviço que ele oferece. Ele sabe até que ponto aquele produto vai poder causar um dano, seja fático, jurídico, técnico, para o consumidor. E ele tem que deixar isso tudo claro para a hora que o consumidor for contratá-lo. Mas aí, então, existem esses 3 tipos de vulnerabilidades que podem cair na prova de vocês e eu quero que vocês não esqueçam. Então, anota aí de um modo que você vai olhar antes da sua prova. A vulnerabilidade, ela pode ser técnica. Por exemplo, eu compro um celular. Eu não sei o nome de todas as peças que se encontram ali, eu não sei exatamente como é o funcionamento daquele aparelho, enfim. A vulnerabilidade pode ser jurídica. Eu posso estar analisando ali um contrato de telefonia que eu vou contratar e
eu não entendi direito o que estava escrito ali quando falou uma cláusula de arbitragem, mas como eu tenho que assinar o contrato, senão eu não vou ter telefone lá na minha casa, eu pego e assino um contrato. Então eu tenho vulnerabilidade jurídica. Eu não sei quais são as consequências jurídicas que a contratação daquele serviço vai poder me causar. E essa vulnerabilidade fática aí, que vão decorrer aí dos fatos que esse produto ou serviço vão poder acarretar para o consumidor. E então vamos aqui para o nosso segundo princípio. Princípio do estudo constante das modificações do mercado de consumo. Gente, o que acontece? A gente sabe que o mundo ele está em constante mudança. A sociedade de ontem, de antigamente, a gente compara aí uma geração para outra, a gente já consegue ver uma mudança muito grande. Então, os fornecedores, eles têm que estar aí estudando o mercado de consumo para conseguir atender a necessidade do consumidor. Então, por isso que fala aí desse princípio, dessa constante modificação, que tem que estar atento aí para essas modificações, de modo a atender realmente às necessidades da sociedade. E o princípio da ação governamental para proteger o consumidor. Gente, essa ação governamental ela pode ser realizada de várias formas, com políticas públicas, com fornecimento aí de atendimento jurídico gratuito, né, nos juizados, nas faculdades, enfim. Então, é a intervenção estatal de forma a harmonizar a relação de consumo, a proteger o consumidor. A gente fala Código de Defesa do Consumidor justamente porque é reconhecido essa vulnerabilidade aí do consumidor, perante o fornecedor. Caso contrário, a gente falaria aí que é um código das relações de consumo. Assim como nas relações trabalhistas, a gente não tem o código de defesa do empregado, do funcionário, do colaborador. A gente tem a consolidação das leis trabalhistas, porque dependendo da situação, nem sempre, né, a gente vai ter essa vulnerabilidade aí do empregado, etc. É outro tipo de relação. Mas aqui na relação de consumo, a gente reconhece, né, em todas as relações de consumo, a vulnerabilidade do consumidor. E para isso que vem o Estado, para ajudar o consumidor a se equiparar com o fornecedor. Princípio da educação e informação dos consumidores. Gente, o fornecedor, ele tem que trazer para o consumidor, tanto na oferta quanto na publicidade, todas as informações sobre aquele produto de modo claro, esclarecedor e verdadeiro. Então, se eu tenho alergia a glúten, eu não posso comer, né, ingerir ali um produto que possua glúten. E eu preciso que o fornecedor, ele coloque na embalagem do produto que aquele produto contém ou não contém glúten. Para quê? Para que eu possa exercer o meu direito de escolha. Eu não preciso comprar alguma coisa e simplesmente descobrir posteriormente, quando eu estiver passando mal, que aquele produto continha glúten. Esse produto tem que me avisar antes de eu consumi-lo. E o princípio da harmonização dos interesses dos participantes nas relações de consumo. Gente, o desenvolvimento econômico e tecnológico, ele vai ter que servir para suprir as necessidades dos consumidores, assim como a gente conversou agora há pouco. Não vai poder utilizar a tecnologia para prejudicar o consumidor. Então, sempre harmonizar os interesses, fazer com que a relação seja igual, equiparada. O princípio do controle de qualidade e segurança dos produtos e serviços. Gente, é óbvio que precisa haver esse controle de qualidade, né, e segurança dos produtos e serviços para que o consumidor esteja protegido, para que o fornecedor, ele, a hora de colocar um produto no mercado, ele pense 10 vezes antes, ele confira, ele coloque sempre ali em testes para ver se aquele produto vai poder gerar algum problema para a saúde ou segurança do consumidor. Olha aqui, ó, segurança escrito novamente. Lembra sempre de segurança e saúde.
Princípio da coibição e repressão das práticas abusivas. As práticas abusivas aí dos fornecedores vai ser assunto de outra aula, tá? A gente vai tratar isso aí com bastante profundidade, mas hoje eu já posso dizer para vocês que vocês conseguem imaginar uma prática abusiva do fornecedor, ou vocês já passaram por isso, se vocês conseguem imaginar um exemplo aí na cabeça de vocês. Se você não passou, você conhece alguém que passou, não é verdade? A gente sempre tem alguma história aí para contar. E essas práticas abusivas, então, elas são coibidas, elas vão ter que ser reprimidas para o fornecedor não ficar atuando dessa forma. E o princípio da racionalização e melhoria dos serviços públicos. Gente, o serviço público, ele é para todos, ele tem que ser sempre melhorado e tem que ser utilizado aí com parcimônia, né? Então, não pode se utilizar de serviço público só uma pessoa e as outras ficarem em detrimento disso, né? Não ter acesso a esse serviço porque ele está sendo fornecido para uma pessoa só. Não é isso, né, gente? O acesso é de todos, o serviço público ele tem que ser adequado, eficaz, seguro, e quanto aos essenciais, eles têm que ser fornecidos aí de modo contínuo. Isso está previsto no artigo 6º e no artigo 22 do nosso CDC. Eu vou deixar para tratar a execução da Política Nacional de Consumo com vocês aí no próximo bloco. Até já!